Olá, nós estamos no assunto da liberdade do homem. Artigo 3 do capítulo 1 da primeira seção da terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, sendo que no último encontro nosso, nós fomos até o parágrafo 1738. Hoje nós vamos fazer os que faltam, 39, 40, 41 e 42, terminando, portanto, os nossos comentários a respeito da liberdade. Esse dom tão precioso e geralmente tão mal usado pelo homem, né? Mas vamos então começar com esse item 2, dentro desse item, né, que nós estamos, do artigo 3 da liberdade, que tem esse título aí, a liberdade humana na economia da salvação. Sempre quando falamos economia da salvação, nós estamos também abordando o projeto de Deus na história. Na história, no projeto de Deus que tem para toda a criação, e especialmente para os seres humanos. Vamos ler? Liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou. Pecou livremente. Recusando o projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo. Tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou muitas outras, desde suas origens. A história comprova os infortúnios e as opressões nascidos do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Veja, finita. A liberdade do homem não é infinita, só Deus é infinito. Tem um fim. Tem um fim quando a própria pessoa vai contra o projeto de Deus e falha, vai ao pecado, que é a desobediência a esse projeto. Falível, né? Que quer dizer falha. Com essa liberdade mal usada, ela fica demonstrada que ela não é infinita, não tem como, ela tem um fim, quando o próprio homem recusa o projeto de Deus. Outra palavra, alienação, alienar-se. Alienar-se é aquela pessoa que se isola dos demais, olhando para si mesmo. Eu uso aí do individualismo, do egoísmo. A pessoa já não se importa mais com o outro. Às vezes ela se aliena até de si mesma, quando ela parte para se beneficiar, custando o que custar, sem escrúpulos. Veja só que isso é desde as origens, na história da humanidade. Desde quando surgiu o ser humano, Deus plantou o desejo de felicidade no coração humano. Isso todos nós temos. A vocação para as bem-aventuranças, como nós já refletimos. Mas a história comprova, né, esses infortúnios e toda essa miséria que nós temos no mundo hoje. Por quê? Por causa do mau uso da liberdade. Então vem a opressão. Os mais fortes, aqueles que conseguem o poder, passam a se alienar, sim, a só pensar em si, nos seus benefícios, no seu bem-estar, e os outros que se virem. É assim a nossa história, né?
Então, liberdade e pecado. Essas ameaças à liberdade estão presentes até hoje. Quanta pobreza, quanta miséria no mundo por causa desse mau uso do dom precioso que é o da liberdade. Vamos ler. Ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. É falso pretender que o homem, sujeito da liberdade, baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação do seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Entretanto, as condições de ordem econômica e social, política e cultural requeridas para um justo exercício da liberdade são muitas vezes desprezadas e violadas. Estas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e, pior, rebela-se contra a verdade divina. Você não pode, só porque ganhou esse dom da liberdade, fazer o que quiser. Basta a mim mesmo. O mau uso da liberdade começa aí. Quando a pessoa acha que ela pode fazer tudo porque ela é livre. Eu sou livre, ninguém me manda. Eu faço o que eu quero. Já é uma fuga da lei moral. Começa por aí. A falência, né? A pessoa ter a sua liberdade como falível e infinita. Ela visa o seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. A gente já viu, a sociologia comprova, a história comprova, que no planeta Terra tem riquezas suficientes para todas as pessoas terem uma vida digna. O céu já seria aqui na Terra se toda a humanidade obedecesse, por exemplo, os mandamentos que foram estabelecidos por Deus para a felicidade, como nós ainda vamos estudar. Mas não. Esse individualismo, esse egoísmo, as pessoas que querem, algumas poucas pessoas que acumulam as riquezas, pronto, fazem com que bilhões de pessoas não tenham o suficiente para ter essa vida digna. As riquezas ficam na mão de poucos. Então, nós precisamos ter uma ordem econômica no mundo. Ordem. Temos? Não. São desprezadas e violadas as condições para que essa ordem econômica exista. Nós precisamos de um equilíbrio social, dignidade para todos, uma ordem social. Nós temos? Não, porque as condições para se ter uma verdadeira, justa ordem social são desprezadas e violadas. E assim também, nós precisamos ter políticos que visem exclusivamente o bem comum. Esse é o projeto de Deus. Políticos que não visem apenas os seus interesses pessoais. O bem comum é todos. Mas temos isso? Não. As condições para essa ordem política, elas são desprezadas e violadas. Por fim, a cultural. Uma ordem cultural significa um respeito a todas as culturas. Existem? Não. As condições para isso também são desprezadas e violadas. Essas situações todas fazem com que milhões de pessoas se percam no mundo por se fazerem cegas a essa lei moral que Deus coloca no coração do homem para que ele tenha a liberdade de escolher o bem e não praticar o mal.
Tanto os fortes fazem isso, como os fracos, que também querem atingir muitas vezes o poder, a fama, a celebridade, a glória, as riquezas, para também oprimir. Até os fracos também, muitas vezes, sonham com esse poder de se colocar por cima dos outros. Se tornam também cegos. E aí, a vida moral que Deus quer para todos, a felicidade de todas, as bem-aventuranças na face da terra, não podem sobreviver, não podem subsistir, porque essas pessoas não permitem. Aí é o homem indo contra esse dom de Deus, contra a liberdade. Acorrenta-se significa se torna escravo, escravo dos seus interesses. Quem está nesse pecado de mau uso da liberdade, de opressão, é escravo de si mesmo. Não é mais livre. Pensa que está sendo livre, mas não está. Está sendo escravo de bens terrenos, de prazeres mundanos. E aí, além de prejudicar as pessoas, rompendo essa fraternidade, aqui está a desgraça desses seres humanos, que é se rebelar contra Deus. Essa rebeldia contra Deus não tem futuro. Deus vai respeitar a liberdade dessas pessoas até o seu último suspiro, mas é só aqui na face da terra que essa liberdade é respeitada por Deus. A pessoa escolheu o caminho para a sua próxima fase de vida, aí Deus já não pode fazer mais nada. A oportunidade lhe foi oferecida, mas ele a desprezou. São essas as ameaças à liberdade. Nesse parágrafo nós já começamos a ver o que precisamos fazer para sermos salvos. Vamos ler. Liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado, e como ensina o apóstolo, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Desde agora participamos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Nós somos salvos pela cruz de Cristo. É bom a gente sempre lembrar disso. É Cristo quem nos salva. Nós não nos salvamos. Nós não nos purificamos, como tem certas filosofias por aí que querem ensinar isso. Cada um é responsável por sua purificação. Não. Quem nos purifica é a cruz de Cristo, é o sangue de Cristo derramado por toda a humanidade, para todos. Com esse sacrifício na cruz, Jesus assume todos os pecados da humanidade. No seu sacrifício, ele se oferece ao Pai pedindo perdão por nós. Com um sacrifício desse, com tanto amor pelos seres humanos, o Pai se abre ao perdão. O reino dos céus se abre a todas as pessoas. Isso basta? Não ainda, porque falta a nossa parte. Não que nós sejamos salvos por nossos méritos, mas a pessoa precisa aderir a essa cruz,
Quem quiser se salvar, ser salvo por Cristo, é preciso aderir a Ele, renunciar a tudo, até a sua própria vida, renunciar ao mundo, a esse mau uso da liberdade, porque a verdadeira liberdade é quando a pessoa faz essa adesão a Jesus Cristo, se torna discípulo dele, entra no corpo de Cristo, que é o verdadeiro templo. Então a gente caminha para a salvação eterna, porque é Jesus o caminho, a verdade e a vida. E quem conhece essa verdade consegue a salvação. É isso que é preciso fazer. Sair da escravidão do pecado. Saindo da escravidão do pecado, saindo da escravidão daquilo que o mundo oferece como falsa felicidade, aí sim a pessoa vai conseguir a salvação, não por seus próprios méritos, mas por causa do seu sim ao projeto de Deus, a adesão ao seu Filho. Porque que mais que Deus pode fazer pelo ser humano? Ele que cria toda a criação para o ser humano, que precisa estar em Cristo, no seu Filho. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é esse sim, a crisma é a confirmação do sim, os sacramentos são os meios que nos fazem cada vez mais fortes nessa adesão ao Filho. E assim nós entramos na participação da Santíssima Trindade. Olha que beleza que é o projeto de Deus para o ser humano. Quem conhece essa verdade é libertado. Aí sim a pessoa se tornou livre, porque ela escolheu livremente a prática do bem, aceitou o projeto de Deus. E isso tira a pessoa da escravidão. E aqui nós vamos ver ainda, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, a gente caminha para a liberdade da glória dos filhos de Deus, que vai acontecer. Deus é fiel. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E nós, não tem outro jeito de ir para o céu, só tem um caminho, que é Cristo. Nós não sabemos o caminho para o céu. Se a gente morresse e depois, se não tivesse Jesus Cristo, se você não tiver Jesus Cristo como seu caminho, é Ele que vai à frente e nós o seguimos, para a glória dos filhos de Deus. É por Cristo, com Cristo e em Cristo, que é o resumo da oração eucarística, na Eucaristia, nas Santas Missas. Tudo é por Ele, com Ele e nele. É Ele que nos leva para a glória dos filhos de Deus. Então, liberdade e salvação já nos ponta o catecismo, que a Igreja nos ensina o que fazer para sermos salvos. E ainda contamos com a graça de Deus. Nesse último parágrafo desse artigo sobre a liberdade, nós vemos que temos que nos abrir a essa graça que vem, gratuita, Esse auxílio para a nossa caminhada, apesar de tudo, apesar de todas as opressões e maledicências e que sai do coração do homem, todos os erros, todo esse mundo de pecados, nós, com a graça de Deus, vamos conseguir caminhar. Vamos ler. Liberdade e graça. A graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade, quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã o atesta, especialmente na oração,
Quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa à liberdade espiritual, para fazer de nós livres colaboradores de sua obra na igreja e no mundo. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Esse parágrafo termina com essa oração, que é do 32º domingo do tempo comum. Mas, como nós estamos aqui enfatizando, é preciso que a gente se abra ao amor de Deus. Esse amor que é derramado sobre cada pessoa que adere ao Filho, ao seu projeto de salvação. Esse amor de Deus nós chamamos de graça. É o auxílio que Deus nos dá continuamente para que nós, que somos fracos, nos tornemos fortes em Cristo. Cristo é a nossa força. Então, apesar da nossa fraqueza, em Cristo nós somos fortes. Isso é a abertura à graça, ao amor de Deus. E nós não perdemos a nossa liberdade quando damos sim a esta graça. Porque você está usando a sua liberdade para dar esse sim. Então, é por liberdade que você dá esse sim. Você não é obrigado. Então, não há concorrência entre a graça de Deus, que Ele quer nos dar, e a nossa liberdade. Porque é como o sim de Maria: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Aí, quanto mais dóceis nós formos ao impulso da graça, e aqui se destaca a oração, essa intimidade com Deus que nós precisamos ter diariamente, não é só uma vez por semana, ou quando a gente reza o terço, que aliás o terço é bom que a gente reze todo dia, mas é na oração, nessa intimidade, nessa vivência de ser sacrário de Cristo no mundo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando a gente se põe assim dócil e dá esse sim, como Maria, aí sim nós estamos recebendo, abrindo a nossa vida para que a graça de Deus atue em nós. Porque nós somos humildes. Não é com orgulho, com vaidade que a gente se dirige a Deus, mas é na fraqueza. Senhor, eu sou fraco. Sem vós eu nada posso fazer. Sem vós eu não sou ninguém. Eu só me realizo em vós. Isso é ser dócil ao impulso do Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é derramado em nós, passa a viver conosco na nossa caminhada, e então nós nos tornamos livres, colaboradores do projeto de Deus, não é só na igreja. Nós temos que servir, sim, a nossa comunidade, nos engajando nos trabalhos pastorais, em movimentos, em ações eclesiais. E isso faz com que nós, mesmo quando não estamos nessas pastorais, nesses movimentos, nos fins de semana, mas no dia a dia, em casa, como igreja doméstica, no nosso relacionamento, na sociedade, lá no serviço, no balcão, atendendo as pessoas, vendendo, comprando, tudo bem, faz parte
né, da nossa caminhada, da nossa sobrevivência, mas sem nos esquecermos que nós precisamos estar sempre na união com Deus, nessa intimidade com Deus, de modo que o dia todo, às 24 horas, mesmo até dormindo, nós estejamos unidos ao Cristo que nos salva. É assim que a gente caminha já, fazendo aqui na terra um céu, até que essa grande recompensa, essa bem-aventurança enorme que Deus nos fará participar, chegue um dia, sem pressa, né? Ninguém quer ir hoje, normalmente é assim, mas a gente já participa dessa glória do Filho desde o nosso batismo. Então aqui estão apontados, né, os caminhos, os problemas que nós encontramos no uso da liberdade e o caminho para essa salvação. Nós terminamos assim o artigo 3º, chegamos aqui ao 1742, já no próximo encontro, a moralidade dos atos humanos, porque aí nós já vamos ter alguns exemplos de alguns atos que são maus e os atos que são bons, inclusive com relação às intenções que nós temos, né, para saber se estamos de fato dentro do projeto de Deus. Por isso, continue sempre esses estudos, não pare, se inscreva no canal, vai com paciência, com determinação, né, estudando a doutrina que a Igreja nos apresenta, porque ela é uma mãe amorosa e mestra que quer nos ajudar no caminho da ascensão espiritual para com Deus. Fiquemos sempre com Deus e Deus te abençoe.